Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Se esta é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou síndica do meu condomínio e hoje eu vou falar sobre como anda a pandemia de coronavírus no mundo. Eu tenho alguns amigos que moram fora do Brasil, que moram em condomínio, e eu resolvi entrar em contato com eles para saber como que estava sendo essa questão da pandemia nos condomínios aonde eles moram. E aí eu bati um papo com eles e eu vou trazer para vocês como que está a questão, como que os condomínios estão lidando com o coronavírus em 5 países, tá? E aí, gente, o que eu perguntei para eles, né? Como que os condomínios estão lidando com a Covid-19? Quais as medidas que foram adotadas ou ainda estão sendo adotadas? Até para pegar algumas dicas para mim aqui para o meu condomínio e também para compartilhar com vocês aqui no canal. E aí eu coletei as informações com esses amigos em 5 países que são Peru, Alemanha, Espanha, Canadá, Estados Unidos. Então, além de questões relacionadas à pandemia, eu também aprendi algumas curiosidades sobre a vida em condomínio que são muito diferentes da realidade aqui do Brasil. Então, bora lá? Então, vamos para o primeiro país, Peru. A mãe de uma vizinha minha aqui do prédio, ela mora no Peru e lá o presidente decretou quarentena em março, com regras super rígidas, quase que um lockdown. Então eu tomei nota aqui de algumas dessas regras que estavam valendo por lá. As pessoas só podem sair para comprar alimentos, medicamentos e para trabalhar em serviços considerados essenciais. Lá estava com um toque de recolher das 18 às 4 horas da manhã, fiscalizado pelo exército. E a minha vizinha me contou que a mãe dela só sai para dar uma volta com o cachorro, para fazer as necessidades, né, xixi, cocô, e disse que os militares ficam em cima mesmo, perguntam aonde que ela vai, por que ela vai, e no caso do pet eles falaram, olha, então a senhora vai rapidinho até a praça e volta, tá, porque não tá podendo sair. E uma outra coisa bem grave que aconteceu, no caso dessa, no caso do condomínio da mãe dessa minha amiga, né, dessa minha vizinha, é que os funcionários não estavam conseguindo ir trabalhar. Provavelmente lá teve essa questão de provavelmente não ser considerado como um serviço essencial ou esbarrou em alguma outra questão mais peculiar lá deles. E aí os moradores tiveram que montar uma escala para se revezarem na portaria para abrir e fechar os portões e fazer algumas outras coisas mais. E aí, gente, depois dessa última informação, me levou a algumas reflexões, né? O quanto que alguns condomínios têm uma dependência extrema da portaria, né? Tem condomínios que simplesmente param se não tem porteiro, se não tem alguém ali para abrir e fechar o portão. E eu não estou dizendo se isso está certo ou se está errado, eu só estou refletindo, né? O que nos levou a isso? Porque não é só lá no Peru, não é só no condomínio da mãe dessa minha vizinha. Isso acontece também em muitos condomínios aqui no Brasil, né? E aqui no caso do Brasil, a gente tem vários fatores que nos levaram a essa questão de ter a portaria ali 24 horas. Que é ter mais segurança, né? Ter mais comodidade, ter conforto. Mas tem uma coisa aí que me incomoda bastante, que é o que eu queria até que a gente refletisse aqui juntos. É o fato de haver pessoas que não têm o espírito de coletividade, de comunidade e que não são confiáveis. Porque se a regra fosse abrir e trancar o portão com a própria chave, qual seria a diferença entre o próprio morador fazer isso para um funcionário, né? É que tem gente que não segue protocolo. Então, essa é a grande questão, né? Uma das grandes questões, porque tem outras questões também que vão além disso, mas uma delas é essa, né? Tem gente que não tá nem aí, né? Larga o portão aberto mesmo tendo um porteiro ali, né? A pessoa às vezes não se dá o trabalho de fechar,
o portão ou de conferir se ele realmente está fechado, né? E por quê? Porque tem gente que é sem noção, porque não pensa nas consequências dos seus atos, às vezes porque se acham importantes demais para trancar um portão e que essa função não cabe a elas, né? Agora eu me pergunto, qual é a diferença de quando você mora em uma casa? Claro que sempre tem aquela pessoa mais avoada, aquele Zé Mané que não tranca a porta de casa mesmo, mas a maioria das pessoas tranca, né? Por quê? Porque a vulnerabilidade de haver um furto ou um assalto é maior do que em um condomínio, né? Enfim, essa reflexão toda me levou agora para o segundo país, que é a Alemanha. Eu tenho um amigo que mora lá, que diz que no condomínio dele não tem nenhum funcionário e não tem nada a ver com lockdown, nunca teve mesmo. Claro que é um condomínio pequeno, né? Ele estava explicando algumas peculiaridades desse condomínio. Mas lá existem alguns elementos fundamentais que não se encontram em todas as bandas, como as daqui do Brasil, né? Como a confiança e o respeito à privacidade. Ele estava contando que quando um carteiro ou uma transportadora bate lá no condomínio dele, a correspondência ou a encomenda é entregue para quem estiver no prédio, né? Então não importa se às vezes a pessoa que é o destinatário não estiver lá, esse entregador ou os correios entrega para quem estiver, para qualquer morador que estiver lá. E para o brasileiro pode parecer muito bizarro, né? Mas lá é assim, o vizinho que recebe, deixa um bilhete para o outro ir buscar em seu apartamento e ninguém abre e ninguém fica xeretando. Bem, eu não estou dizendo que isso é a realidade de todos os condomínios da Alemanha, tá, gente? Porque isso é peculiaridade do condomínio onde esse meu amigo mora, né, no caso dele. Mas eu fico pensando se tem condomínios assim aqui no Brasil. Bem, se você conhece algum condomínio que tem toda essa confiança, comenta aqui embaixo que eu fiquei bem curiosa para saber, tá? Agora vamos ao terceiro país, que é a Espanha. Eu tenho dois amigos que moram lá, né? Uma amiga já mora na região de Toledo há mais de 20 anos. E ela me contou que na época que rolou o lockdown, que lá, né, todo mundo acompanhou aí pela imprensa, a coisa foi bem severa, né? Foi bem triste, inclusive com muitas mortes. Ela me contou que a fiscalização estava tão acirrada que os policiais entravam dentro dos condomínios e circulavam pelas áreas comuns abertas para ver se não tinha aglomeração de vizinhos ou de funcionários que não estariam respeitando o distanciamento social. Então ela disse que teve essa questão mesmo deles entrarem lá e de fazer valer a questão do isolamento social, cada um dentro da sua unidade, né? E aí um antigo vizinho aqui do meu condomínio, que inclusive ele fez parte do conselho durante um ano, ele está morando em Barcelona, né? Recentemente ele se mudou para lá e ele estava me falando que muitos condomínios lá da cidade são aqueles antigões e que nem tem área comum. Ele falou que até o condomínio onde ele mora é daqueles centenários que tem aquele elevador de porta pantográfica, sabe? Que é uma grade que você tem que, né, abrir e fechar para poder entrar, fechar e aí ele sobe, né? Ele até me mandou um filminho aí do hall social, como que é, para me mostrar como é que era esse elevador. E ele me falou que lá ele só tem uma funcionária naquele condomínio, que é uma porteira. E disse que durante essa época que teve o lockdown, ela ficou afastada das funções até que as coisas voltassem mais à normalidade. E ele disse que lá, diferente daqui do Brasil, ou de muitas cidades aqui no Brasil, os entregadores, eles são autorizados a entrar dentro do condomínio e a levar as encomendas até as unidades, né? Então isso é uma prática comum. Aqui no Brasil tem muitas cidades que proíbem, mas outras também permitem, né? Mas a maioria, por aqui até onde eu sei, tem essa restrição quanto às entregas, né? A pessoa tem que descer para retirar diretamente ali no portão. Mas diz que lá não. Então, nessa época que teve a pandemia e também até mais recentemente, que eles ainda estão aí voltando à normalidade por fases, ele falou que os entregadores eles entram
mas eles não sobem mais até as unidades. Eles combinam com o morador, então eles colocam a encomenda dentro do elevador e aí o morador retira lá diretamente no andar dele, né? E aí agora vamos para o quarto país, que é o Canadá. Lá eu tenho vários amigos que moram e eu conversei com uma amigona minha, que inclusive acompanha o canal bem de pertinho, ela já me contou até algumas situações que ela viveu lá no condomínio dela, e ela me passou assim várias medidas que o condomínio dela especificamente tomou para lidar durante essa época aí da pandemia, né? Ela mora em Toronto e sabe o que ela me contou? Sabe o que acontecia lá todo dia às 19h30? Panelaço. Mas era um panelaço do bem. Ela falou que as pessoas iam até a janela para fazer esse barulho, né? Esse panelaço como um agradecimento aos trabalhadores dos serviços essenciais. Muito bacana, né? Aqui no Brasil tivemos alguns panelaços ou aplausos nas janelas, nas varandas, algumas vezes, mas foram algumas vezes, né? Foram pontuais. E lá ela disse que eles estavam fazendo isso todos os dias às 19h30. Ela disse que no prédio dela eles fecharam todas as áreas comuns bem no começo, lá na segunda semana de março, né? E diz que qualquer manutenção que precisa ser feita nas unidades, ela disse que o morador, ele abre um protocolo no sistema da administradora e isso é passado para o zelador, que vai até a unidade acompanhado de um profissional mais específico, dependendo de qual for o problema, para tomar as providências, né? E ela disse também que a administração manda e-mails semanalmente relembrando das regras, de todas as medidas de cuidados que as pessoas devem ter durante a pandemia e reforçando as regras de isolamento social e o pedido de que aquelas pessoas que estiverem infectadas com a Covid-19 avisem a administração para que eles possam entrar em contato com essas pessoas e auxiliar naquilo que elas precisarem durante o período em que a pessoa precisa estar em quarentena. Então eles podem levar as encomendas até o apartamento, retirar lixo e por aí vai, né? Qualquer coisa que a pessoa precisa, ela pode contar com a administração. Achei isso também super bacana, né? Aí umas curiosidades, né? Ela falou que os corredores dos andares do prédio dela, eles são forrados de carpete. Gente, isso eu até comentei num dos vídeos que eu gravei do Diário da Síndica e do Coronavírus, eu vou deixar aqui em cima, para quem ainda não assistiu e quiser conferir. Ela fala que lá, então não tem essa coisa do capacho na porta do apartamento, né? Porque diz que o hall inteirinho do andar já é forrado com carpete, né? Mas ela disse que, e aí eu fico só pensando, gente, a loucura que é para higienizar isso. Eu nem acho que deve ter condição de higienizar, gente, porque é impossível, né? Humanamente impossível. Você teria que ter um batalhão de pessoas só para fazer a higienização desses carpetes, né? Então acho que as pessoas têm que tomar outros cuidados. Enfim, ela disse que lá no país já é costume deixar o sapato na entrada de casa, mas não na entrada do lado de fora da porta, é do lado de dentro. Então as pessoas elas entram dentro de casa e ali na área da porta ela já tem reservado um lugarzinho para colocar bota, sapato e outras coisas mais. Diz que já é um costume no país, né? Mas ela me contou que mesmo sendo o primeiro mundo, no inverno tem gente que larga as botas suja de neve, lá toda enlameada, do lado de fora no corredor e disse que recebem broncas, né? E vai voltando a falar da questão da limpeza, ela disse que a equipe de limpeza estava bem focada em fazer a higienização dos elevadores, né? E aí ela falou que no balcão do hall de entrada, onde ficam ali os funcionários, ela disse que eles colocaram um tipo de uma cortina plástica para separá-los do contato com as pessoas que transitam por ali. E eles também fizeram uma delimitação no chão para manter uma distância na hora que alguém precisa se aproximar para retirar uma encomenda ou alguma coisa do tipo, né, uma correspondência. Então eles fizeram lá uma sinalização no piso que a pessoa não deve ultrapassar, que daí eles conseguem fazer um controle da distância de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas e aí as pessoas respeitam, né, essa distância. E essa dica eu apliquei aqui no meu condomínio, logo que ela comentou comigo,
né? Eu sei que tem várias boas práticas já sendo difundidas aqui no Brasil, né? Que já foram difundidas, mas essa foi uma das dicas que eu peguei e coloquei aqui no meu prédio, porque sempre tem aquele morador que é um pouco mais simpático, né? Que ele já quer logo entrar dentro da guarita para pegar as coisas, para facilitar. Enfim, se a gente não faz esses lembretes, né, coloca ali um limite físico, a gente não consegue que haja esse respeito, esse cuidado, né? E por fim, chegamos aí ao quinto país, que é os Estados Unidos, e mais especificamente Nova York, né? Eu tenho 2 casais de amigos que moram lá e eles moram em prédios daqueles bem antigões, com pouquíssimos funcionários. Em um deles, a única área comum que tem, é uma academia de ginástica que logo que teve o início da pandemia foi fechada, né? E quando teve o lockdown, aí vieram as regras mais rígidas de distanciamento entre as pessoas e outras coisas mais. Mas os 2 casais me falaram a mesma coisa que aquele meu antigo vizinho que mora em Barcelona. Os prédios onde eles moram são bem antigos, bem mais simples, e eles falaram que o padrão de serviço é muito abaixo do Brasil. Então, gente, aqui no Brasil a gente conta aí com um leque de serviços nos condomínios que é de dar inveja aos outros países ou aos brasileiros que estão morando fora, né? E no primeiro prédio que um deles morou, falou que o prédio era de 1919, gente, olha só, super antigo, né? Disse que o prédio tem 5 andares, sem elevador. E sabe aonde era o depósito do lixo? No porão, cheio de ratos. Olha só, gente, né? Pesado. Aí diz que o único funcionário era o equivalente ao nosso zelador aqui no Brasil, mas que nem morava no prédio, né? Ele ia, dava expediente, dava o horário dele e ia embora para casa. E aí, o prédio onde mora o outro casal é menor ainda. É um prédio de 3 andares, são 2 unidades por andar, sem elevador. E a única funcionária é uma senhora que cuidava da parte da limpeza. E quando teve o lockdown na cidade, ela parou de ir e aí o prédio ficou sem o serviço mesmo. Ou seja, cada um tinha que se virar ali fazendo a sua limpeza, cuidando do seu lixo, fazendo a higienização da sua própria área, né? Então, gente, tem muito condômino aqui no Brasil que reclama de barriga cheia, não valoriza os funcionários que tem, não valoriza o síndico que tem, a administradora, a estrutura existente que estimula até um espírito de coletividade, de comunidade. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, a experiência desses 5 países onde eu tenho os meus amigos, que eu fiz aí questão de sondá-los para saber como que as coisas estavam acontecendo por lá, para compartilhar com você, que ficou comigo até aqui o final. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a apertar um botãozinho escrito inscrever-se, que aparece aqui embaixo. Se você acompanha pelo Facebook, é só você apertar no botão de curtir. E também deixa aqui o seu comentário. Conta pra mim o que você achou, se teve alguma ideia bacana e como que as coisas estão acontecendo aí no seu condomínio. Porque eu sei que a gente tá já aí caminhando para abertura em algumas cidades, algumas estão voltando atrás. Então, gente, eu acho que ainda temos aí um certo tempo de coronavírus dominando aí o nosso país, afetando os nossos condomínios. Então, conta pra mim como que estão sendo as coisas aí no seu condomínio. Continua aqui com a gente, acompanhando os próximos vídeos e eu vejo você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!